Bom pessoal, olá, boa tarde. Então, eu me chamo Celso Romário, certo? Sou professor, sou biólogo, certo? E sou professor na Escola Técnica FESM, certo? E eu dou aula e eu ministro microbiologia, parasitologia, anatomia humana e fisiologia humana, certo? E hoje a gente vai dar início, certo? Às aulas de anatomia humana. Então, introdução à anatomia humana. O que seria anatomia humana? Qual o objeto de estudo dessa área das ciências biológicas? Então, como um todo, a anatomia ela é voltada, certo, para o corpo, o estudo, certo, do corpo ou de segmentos, certo, do, do corpo. É uma ciência antiga, mas por quê? É uma ciência antiga, pessoal, pelo fato de que as práticas de observação, certo, do corpo como um todo, principalmente de um corpo quando ele não está mais vivo, ou seja, do cadáver ou de segmento dele, parte dele, certo, era uma técnica que já era usada, certo, há muito tempo atrás. Lógico que não como hoje, com todos os recursos que se tem, mas só no processo de mumificação natural, ó, no Egito há muito tempo eles já usavam, certo? É, isso para quê? Para observar o corpo como um todo o processo, certo? Pós-mortem e também ver a anatomia, a morfologia de alguns órgãos, certo? De alguns segmentos do corpo, certo? Então, é uma anatomia muito antiga, como eu disse, ó, aqui a gente enxerga aqui, ó, que já faziam desenhos, certo? Ou seja, já fazia a forma do corpo, certo? De muitos animais, assim como do homem também, certo? Então isso é desde antigamente, ó, desde o homem na pré-história. Então a anatomia é uma ciência bem antiga. Aqui vocês podem ver, certo? Aqui, ó, ciência não é uma ciência morta, embora o estudo dela é voltado sim, certo, em cima de cadáveres, mas a anatomia, ao contrário do que se acha, se pensa, ela é uma ciência vivíssima, certo? Ela não é uma ciência morta. Aqui, ó, as técnicas de mumificação natural, certo, que mantinha o corpo, mesmo pós-mortem, em conserva. Aí aqui nós temos pessoas que foram muito importantes, certo? E que fizeram parte, certo? Dessa área da construção. Então nós temos Hipócrates, que é o pai da medicina, Espartício, Aristóteles, certo? Que usou aí os termos anatomia em grego, que significa cortar, certo? Em pedaços ou separar. Nós temos também aqui, ó, na Roma Antiga, teve um cientista, certo? É, chamado de Cornélio Celsius, que ele deu aí o nome aos 4 sinais, certo? Da inflamação em um órgão, enfim, ou em alguma parte do corpo. Quais são esses sinais? Dor, calor, tumor e rubor. Aí aqui nós temos pai da anatomia chamado Andrés Vesalius. Aqui nós temos ó, o histórico, certo? As descobertas, certo? Tipo do raio-x, da, da ressonância magnética, certo? Tudo isso faz parte da anatomia. Então aqui nós temos a anatomia, ó, definição, anatomia em grego, que significa ana em partes, certo? E termine cortar, certo? E também temos em latim, que é a palavra dissecar, ou seja, dissecação, no caso, né? Dissecare, que significa cortar também em partes.
Aqui nós temos os tipos de anatomia, certo? Então tem, no caso aqui são as áreas, certo, da anatomia. Então nós temos é, anatomia radiológica, anatomia cirúrgica, certo? Anatomia artística, anatomia antropológica, anatomia sistêmica, anatomia macroscópica, anatomia da superfície, anatomia comparativa e anatomia microscópica. Aqui nós temos a anatomia macroscópica, certo? Anatomia microscópica, certo? É um nível microscópico. Anatomia comparada, anatomia antropológica, anatomia artística, anatomia radiológica, anatomia cirúrgica. E aqui nós temos, ó, anatomia regional. Aqui já volta para os métodos de estudo da anatomia. Então nós temos aqui anatomia regional, anatomia da superfície, certo? Aquela que ela é mais superficial, certo? Que você pode tocar e sentir alguma coisa de irregular no corpo, certo? Bem como fazer uma punção venosa. Anatomia sistêmica, certo? Aquela que é mais complexa, certo? Que busca entender os sistemas do corpo. Anatomia clínica. E aqui nós temos alguns conceitos, certo? Nós temos aqui o conceito de normal, variação, anomalia e monstruosidade. Então, o que seria uma coisa normal? Bom, normal é aquilo que se refere, certo? Quando algo se repete muitas vezes. Então, normal é aquilo que mais se repete, certo? Variação é aquilo que está fora do padrão da normalidade, mas não causa nenhum transtorno funcional ao corpo, certo? Aí os fatores que é, favorecem, né, esse conceito de variação. Quais são esses fatores? A idade, o sexo, a raça e o tipo morfológico de cada pessoa, ou seja, o biotipo, né? Então aí, ó, as variações anatômicas aqui, ó, a idade. Então note que o corpo de uma pessoa ele muda de acordo com a sua idade, o sexo também, certo? Porque o corpo de um homem não é igual ao corpo de uma mulher. Então o sexo, certo? Também é um fator de variação. A raça, porque nem toda raça, né, vai ter traços morfológicos iguais. Então isso dá uma variação. E o tipo e o tipo morfológico, certo? O biotipo. Tem homens, no caso, né, pessoas no geral, que são altos e magros, longilíneo, brevilíneo, mais baixo, certo? E mais cheinho, mais gordo. E o normalíneo, que é o corpo padrão, certo? Anomalia, pronto. A anomalia é algo, certo, que acarreta uma alteração morfológica que causa um dano, certo? Mas ainda é compatível com a vida. Então nós temos aqui exemplo, ó, a fenda labial, certo? Isso aqui, certo? Isso aqui é uma anomalia, mas ainda é possível viver, certo, com essa anomalia. Aqui temos também, ó, polidactilia, certo? E monstruosidade. A monstruosidade é o conceito de que é, é algo certo que acomete o ser vivo e ele é incompatível com a vida, ou seja, é impossível viver, certo, com esse tipo de patologia, que aqui a gente chama de monstruosidade. Aqui no caso nós temos aqui o exemplo na foto da ciclopia, certo? E aqui nós temos, ó, anencefalia, que também é incompatível com a vida. Então vamos ver agora a divisão do corpo humano. Então o corpo ele é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. Na cabeça nós temos o crânio e a face, ok? Temos o crânio e a face.
No pescoço, a gente tem aqui esse segmento, certo? O tronco, tórax e abdômen. E temos os membros, né? Membro superior e membros inferiores. Então, posição anatômica. A posição anatômica, ela é uma posição universal, certo? Em que o ser humano, para estar nessa posição, ele tem que estar de acordo com essa imagem aí, certo? Então, pés ligeiramente afastados, cabeça erguida assim, olhando para o horizonte, certo? Palmas da mão para frente. Como segue aí essa imagem. E tem que estar bípede, certo? Ereto. Aqui nós temos outro tipo de posicionamento, certo? Que quando você está em pé, fala-se tecnicamente que você está em ortostase. E sentado você está em sedestação. Aqui nós temos, certo, a posição de decúbito dorsal ou posição supina. Então o corpo está deitado com a face voltada para cima. Então isso aqui é decúbito dorsal, certo? Aqui nós temos a posição decúbito ventral, ou seja, você está deitado, certo, com o ventre voltado para baixo. Decúbito lateral, você está deitado lateralmente. Aqui os decúbitos. Agora aqui a gente tem, ó, os eixos, certo? Então nós temos o eixo longitudinal, eixo vertical, certo? Que é o mesmo, ou súpero inferior. Temos o eixo transversal, horizontal ou lateral, certo? Que é esse aqui. E temos também o eixo sagital, ventre dorsal ou antero posterior, que é esse aqui de azul, em azul. Nós temos aqui os planos anatômicos, certo? Então, pessoal, planos são lâminas, certo? Que cortam o nosso corpo imaginariamente, certo? Que vai dividir o nosso corpo, certo? Para a gente ter uma noção, certo? De ossos, de órgãos, certo? Que estão em um dado lado, certo? Do nosso corpo. Então, aqui, ó, nós temos o plano mediano, sagital, plano frontal e plano transversal. Aqui nós temos o plano mediano, certo? Que é um plano que corta o corpo em duas metades, certo? Sendo aqui no centro, em esquerda e direita. Aqui nós temos o plano sagital, que ele segue paralelamente ao plano mediano, porém ele corta o corpo ou mais para a direita ou mais para a esquerda. Aqui nós temos o plano frontal ou coronal, que corta o corpo em duas metades também, só que em anterior e posterior, certo? Que é esse aqui. E aqui nós temos o plano transversal ou horizontal, que corta o corpo em superior e inferior. Aqui nós temos os eixos, certo? Os planos, a divisão e movimento. Então, no plano sagital, nós temos uma divisão lateral de esquerda e lateral direita, certo? O eixo é lateral e o movimento flexão e extensão. No plano frontal, nós temos o que? Uma divisão posterior, certo? E anterior, que é a frente, posterior, atrás. Ou ventral, certo? E dorsal. O eixo é antero-posterior, movimento é o que? Abdução e adução, certo? E no plano transverso, nós temos o que? Uma divisão superior, ou cranial, e inferior, ou caudal. Eixo crânio-caudal e o movimento é de rotação. Agora
aqui a gente vai ver os termos de relação, certo? Os termos de relação, eles vão ser superior, certo? Um deles, e inferior, ou cranial e caudal. Então, superior é tudo que está na parte de cima, certo? Na parte superior do corpo, em relação a alguma coisa, certo? Inferior é tudo que está abaixo, em relação a outra coisa ou a mesma coisa, certo? Exemplos. Os grandes vasos se localizam superior ao coração, certo? Já o diafragma, ele está inferior ao coração. Então, eu usei como referência o meu coração. E aqui tem grandes vasos, superior, e o diafragma aqui embaixo, certo? Que é inferior. Certo? Outro termo aqui é o anterior e o posterior. Então, anterior é tudo que está à frente de alguma coisa. Posterior é tudo que está atrás de alguma coisa. Termo medial e lateral. Medial, pessoal, é tudo aquilo que se encontra próximo da linha mediana. Note que a linha mediana corta o corpo assim. Então, medial é tudo aquilo que está próximo à linha mediana. Lateral é tudo aquilo que está afastado da linha mediana. Proximal e distal. Bom, proximal é tudo aquilo que está próximo da raiz do membro, certo? E distal é aquilo que está distante da raiz do membro. Exemplo, o braço é considerado que proximal, certo? Quando comparado ao antebraço, certo? Superficial e profundo são os termos de comparação. Superficial é tudo aquilo que está mais próximo da superfície do corpo, tipo veias. E profundo é tudo que está mais adentro, certo? Do corpo, no caso, as artérias. Homolateral e contralateral, você vai ter um ponto de referência, certo? E homolateral é aquilo que está do mesmo lado, e contralateral está do lado oposto. Então, aqui, ó, se eu pegar essa mão como referência, essa perna aqui vai ser o que? Homolateral, porque está do mesmo lado. E isso aqui vai ser contralateral, porque está do lado oposto. Termos de movimento. Então, os movimentos, a gente tem eles, certo? E a gente dá nome a eles. Nós temos flexão e extensão, certo? Adução e abdução e outros mais que vamos ver aqui. Então, flexão. O que é a flexão? A curvatura, certo? Que diminui o ângulo entre dois membros. Extensão, eu aumento o ângulo, eu afasto, certo? Um membro do outro e isso gera um aumento no ângulo também. Flexão, extensão. Adução e abdução. Adução é quando eu trago o meu membro para perto da linha mediana, certo? E a abdução, eu afasto o membro da linha mediana. Aí aqui, ó, nós temos as terminologias anatômicas, certo? E aí, o que é que tem que fazer? Tem que falar os termos técnicos, ok? Então, escápula, que a gente chama de pá ou apá, certo? E isso não é legal, certo? Axila, o pessoal chama de sovaco, e também isso não é interessante. E aqui nós temos umas terminologias anatômicas, certo? Que a gente também faz a parte de abreviar. Então, o A que significa artéria, a artérias, certo? V, veias, veias, certo? E assim vai.